Olá! Vamos começar agora então a revisão da aula do ciclo alimentação-jejum e também no metabolismo do estresse. Em relação à alimentação, do ciclo alimentação-jejum, o organismo ele necessita de nutrientes a todo momento, praticamente 24 horas por dia, por 24 horas por dia. Inclusive durante a noite, À noite a gente descansa, mas o nosso cérebro continua funcionando, a gente continua respirando, o coração continua batendo, os órgãos continuam funcionando, então eles necessitam de energia mesmo à noite. Mas não é viável a gente ficar comendo sempre para dar essa energia ou dar esses nutrientes que o nosso corpo necessita. Então não é viável a gente ficar se alimentando o tempo todo. Então a gente tem mecanismos para evitar que isso ocorra, para evitar que a gente tenha que se alimentar o tempo todo. O primeiro mecanismo é o estômago. O estômago ele funciona como um saco que armazena comida, armazena nutriente, e ele vai liberando aos poucos esses nutrientes na digestão e a gente vai absorvendo aos poucos esses nutrientes. Então, durante um período depois de se alimentar, a gente continua recebendo esses nutrientes de forma exógena, porque o estômago vai liberando aos poucos. Além disso, o nosso corpo ele tem uma capacidade muito boa de estocar energia. O nosso corpo ele faz o glicogênio, tanto hepático quanto muscular, então um estoque de carboidrato, e ele também faz o estoque de lipídios, O corpo faz a lipogênese, ele acaba armazenando energia, uma vez que a molécula de lipídios ela é muito mais energética do que uma molécula de carboidrato. Então, esse estoque de energia do glicogênio e tecido adiposo, ele é suficiente ou ele é muito eficaz para fornecer energia para o nosso organismo nesses momentos onde a gente não se alimenta. E isso, então, ele gera esse ciclo alimentação-jejum. Quando a gente se alimenta, a gente utiliza um metabolismo energético, quando a gente está em jejum, a gente utiliza outro metabolismo energético. Na hora que a gente está em alimentação, no ciclo da alimentação, a gente está usando os nutrientes exógenos. E quando a gente está em jejum, a gente vai utilizar então os estoques de energia do nosso corpo. Durante essa refeição, uma refeição principal, ou seja, um almoço, um jantar, a gente chega a consumir 100 vezes mais energia do que a gente necessita naquele momento. Porque esse excesso de energia ele vai ser estocado para ser utilizado então nos momentos onde a gente não está se alimentando. Então esse ciclo de alimentação em jejum ele compreende 4 fases e a terminologia é um pouco diferente do que a gente está acostumado, então tomar um pouco de cuidado para não confundir. A primeira fase é a fase de saciedade, ela dura cerca de 3 horas após a ingestão, justamente porque o estômago vai liberando aos poucos, então durante 3 horas, claro que depende da refeição, mas durante mais ou menos 3 horas a gente está recebendo o nutriente que veio da alimentação. Por isso é importante comer aí a cada 3 horas. O estado pós-absortivo, ele começa após as 3 horas, ou seja, quando realmente não tem mais nutriente exógeno, então a gente começa a utilizar as nossas reservas e ele dura cerca de 12 a 18 horas depois da refeição. Então, numa dieta normal, a gente fica alternando entre saciedade e pós-absortivo, porque a cada 3, 4 horas a gente se alimenta, então a gente só fica nesses 2 ciclos. Agora, naqueles pacientes que estão, por exemplo, internados, que dependendo da internação, dependendo da conduta, ele fica em jejum de 12 horas, um dia, 2 dias de jejum. Ou aquele paciente que tem uma necessidade socioeconômica, então não consegue se alimentar, ele começa a entrar então na fase de jejum, que ele dura das 18 horas depois da última refeição e vai até 2 dias sem se alimentar. E se ele não se alimentar, depois de 2 dias, ele entra então no estado da fome, ou pode ser chamado também de jejum prolongado. E em cada uma dessas fases você tem uma adaptação do organismo a essa necessidade. Então o metabolismo é diferente porque a gente vai ter hormônios diferentes que vão fazer o controle desse estado. Bom, o primeiro ciclo é o ciclo da saciedade.
Então, você tem uma grande entrada de carboidrato, porque você comeu a refeição, então você tem uma alta circulação de carboidrato, então você tem uma alta circulação também de insulina. Isso significa que no nosso corpo você tem, então, o fígado. Ele começa a fazer síntese de glicogênio, então esse excesso de carboidrato da dieta, o fígado começa a armazenar esse carboidrato, e se você consumir muita glicose, muito carboidrato, esse excesso ele vai ser convertido em ácido graxo para ser estocado no tecido adiposo, né, para quando você não se alimentar. Tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Né? O nosso corpo não sabe que a gente deixou de comer porque a gente quer perder peso, quer emagrecer, então a gente deixou de comer. Né? O nosso corpo vai achar que a gente está numa necessidade, então ele sempre vai acabar estocando o excesso de energia em ácido graxo. Então, ficar muito tempo sem se alimentar não é muito interessante, porque você estimula a síntese de ácido graxo no corpo. O sistema nervoso, ele utiliza muita glicose e não tem problema, porque você tem glicose em abundância porque ele está vindo da alimentação. Então, o sistema nervoso central, ele utiliza essa glicose que está no sangue. As hemácias também utilizam bastante glicose, só que ela não tem mitocôndria, então ela acaba utilizando essa glicose de forma anaeróbia, então ela acaba gerando muito lactato, né? Porque ela faz a obtenção de energia de forma anaeróbia. Tá? Então, os grandes consumidores de glicose, você tem o cérebro e o sistema nervoso central, que acabam utilizando essa glicose dietética, né? Você tem as hemácias, que acabam utilizando de forma anaeróbia. Você tem o tecido adiposo, né? Vocês lembrarem da aula do tecido de metabolismo de lipídios. Você tem esse excesso de carboidrato que é convertido em glicerol e no excesso o fígado acaba sintetizando ácido graxo que vai para o tecido adiposo e acaba pegando esse ácido graxo sintetizado do fígado e também o glicerol vindo do carboidrato faz o triacilglicerol para ser estocado. E os músculos também utilizam muita glicose para fazer o glicogênio muscular. Né? Os lipídios que você tem no período de saciedade circulando, você tem os lipídios dietéticos, que são circulados pelo quilomicron, e também os lipídios endógenos, que vão através da VLDL. Esses lipídios, quando são captados pelos tecidos, eles podem ser utilizados para fazer hormônio, para fazer membrana celular, né, para fazer sais biliares, no caso do colesterol, lá no fígado, ou ele pode ser estocado. Se não tiver nenhuma utilidade no momento, ele vai ser estocado principalmente no tecido adiposo. Bom, se ficar mais de 3 horas sem se alimentar, o corpo então ele começa a entrar na fase ou no ciclo pós-absortivo, ou jejum inicial, início do jejum. Essa fase é caracterizada por uma menor circulação de insulina. Então, como você já não tem mais o carboidrato ou a glicose circulando no sangue, uma alta concentração de glicose circulando no sangue, você também não tem uma alta concentração de insulina. Então, você tem uma menor quantidade de insulina, só que as demandas de carboidrato não vão diminuir. Então, o corpo começa a sintetizar um pouco mais de glucagon. E esse glucagon, ele acaba estimulando o fígado a fornecer essa glicose para o corpo. Então, você tem a glicogenólise. Né? Então, essa glicogenólise vai quebrar o glicogênio para fornecimento então, da glicose para o corpo, principalmente para o sistema nervoso central, que necessita de uso de glicose de forma contínua. Né? Então você acaba tendo essa utilização dos estoques do glicogênio no fígado. Você tem inibição hepática de síntese de glicogênio, então você não vai mais estocar, você vai usar o seu estoque, então não tem por que fazer a glicogênese, você acaba utilizando então a glicogenólise, e você também tem a inibição da síntese de ácidos graxos. Então você para de estocar energia e começa a fornecer energia, o fígado começa a fornecer energia.
Você também tem um estímulo da gliconeogênese, vinda do lactato das hemácias. Então, as hemácias utilizaram a glicose, geraram lactato, esse lactato foi para o fígado e o fígado fez, então, a gliconeogênese. Então, justamente para fornecer glicose novamente para as hemácias e para o sistema nervoso central. O músculo também começa a utilizar o glicogênio dele, só que todo o glicogênio muscular é utilizado no músculo, na própria célula. Isso porque o músculo ele não tem a glicose 6-fosfatase, então o músculo não consegue retirar o fosfato da glicose. Lembre da aula de bioquímica. Por que a célula ela fosfata a glicose? É para que a glicose não saia da célula. Só que o único órgão que tem a glicose 6-fosfatase é o fígado, porque o fígado é o órgão responsável por suprir essa demanda de glicose para o corpo quando a gente não se alimenta, quando a gente está no estado em jejum, né, ou no estado pós-absortivo. Então, todo o glicogênio muscular é utilizado somente no músculo. E o sistema nervoso central, ele ainda necessita de glicose, só que ele não dá nenhum elemento em troca para fazer a gliconeogênese. Então, o sistema nervoso central consome glicose e ele não fornece nenhum substrato para a gliconeogênese, como as hemácias, por exemplo. Então, você tem a diminuição do estoque de carboidrato. Né? Então, quando o consumo de glicose é maior que a velocidade que o fígado consegue repor dessa glicose através do estoque ou a gliconeogênese, né, você vai tendo essa diminuição do estoque até que o estoque acabe, e esse estoque acaba a cerca de 12 horas depois que você se alimentou, né? Então, normalmente no período da noite, quando a gente dorme, ao acordar, praticamente a gente já não tem mais o estoque de glicogênio hepático. Por isso que é importante tomar o café da manhã, comer o café da manhã, né? Você não ficar muito tempo sem comer, porque aí você já sai da fase do estado pós-absortivo e começa a entrar no estado de jejum. A gente vai ver que isso não é interessante para o organismo. O estado de jejum, você tem uma diminuição ainda maior da insulina e você tem um estímulo ainda maior do glucagon, porque o sistema nervoso central, os órgãos necessitam de glicose e essa glicose não está vindo, porque o estoque do fígado acabou. Então, esse excesso de glucagon, ele começa então a estimular a gliconeogênese vinda dos aminoácidos. Então, o corpo começa a degradar proteína para a obtenção de energia. Lembrem que a função primordial, ou as funções primordiais da proteína não é da energia, não é virar energia. As proteínas têm umas outras funções estruturais, enzimáticas, até síntese de hormônios no nosso corpo, então não é função primordial das proteínas da energia. Mas como a gente não tem esse estoque, não tem mais glicose vindo do nosso estoque, o corpo necessita então utilizar as proteínas, os aminoácidos, para geração de energia, através da gliconeogênese. Então, utiliza aminoácido para síntese de glicose. Então, eu começo a ter a degradação das proteínas. Eu vou ter também muita alanina circulando no corpo, porque eu tive a degradação, eu vou ter a alanina. Lembra que a alanina, na aula de proteínas, ela participa do ciclo alanina-piruvato. Então, ela também funciona como um aminoácido para dar energia, para participar da gliconeogênese. Né? Só que o excesso de alanina no sangue, ele vai para o pâncreas e o excesso de alanina no pâncreas estimula ainda mais a secreção do glucagon. Então ainda eu tenho mais catabolismo proteico. Tá? Então a alanina funciona aí como um sinalizador para estímulo de glucagon. Eu vou ter bastante perda de nitrogênio na urina nessa fase, né? Eu começo a perder muito nitrogênio nessa fase, porque lembre que nitrogênio é tóxico. E para eu utilizar a proteína, o aminoácido como substrato energético, eu tenho que fazer a transaminação, a desaminação. E esse nitrogênio, esse grupamento amino, vai para o ciclo da ureia, que vai ser eliminado na urina. Então, começa a ter muita perda de nitrogênio. Então, essa grande perda de nitrogênio na urina é um indicativo de catabolismo
proteico no nosso corpo. E isso não é interessante. Então, quando um nutricionista faz uma dieta, ele tem que ter em mente que não é interessante perder massa magra. Você tem que perder massa gorda. Você tem que emagrecer, né? A perda de peso não é um indicador muito confiável, porque você pode perder peso desidratando, você pode perder peso perdendo massa magra, mas isso não significa que você está emagrecendo. Emagrecendo significa que você está perdendo gordura. Lembre também que o nutricionista ele trabalha em hospital, né, ele trabalha com pacientes acamados. Não é interessante esses pacientes perderem proteína. Lembre que as proteínas têm uma série de outras funções importantes no nosso corpo, então não é interessante perder proteína. Tá? E nessa fase de estado de jejum também o corpo começa a utilizar o glicerol, né, na gliconeogênese para fazer então o carboidrato, né, gliconeogênese. Só que eu quebrei o triacilglicerol, o glicerol foi utilizado na gliconeogênese e o ácido graxo resultante da triacilglicerol, ele vai ser utilizado para fazer corpos cetônicos, tá? Porque eu vou ter um excesso de acetil-CoA, não vou ter oxalacetato, não vou ter muito piruvato, então eu começo a ter o início da formação de corpos cetônicos. Então o sistema nervoso central, o músculo, eles começam a se adaptar para a utilização de corpos cetônicos como energia. E os aminoácidos leucina e lisina, eles não vão para a gliconeogênese, porque eles são 2 aminoácidos cetogênicos, eles vão direto para a formação de corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos que vêm da lisina e da leucina também vão começar a um estímulo para o corpo começar a se adaptar a utilizar os corpos cetônicos como substrato energético, que não é muito legal, né? E o quarto e o último estado, né, do ciclo é o estado da fome, que é quando você fica mais de 2 dias sem comer, tá? Você tem uma outra mudança metabólica de obtenção de energia, tá? Então você começa a parar de usar proteínas como substrato energético. Você para de secretar cortisol, né? O cortisol é um hormônio do estresse, que a gente vai falar daqui a pouco no estado de estresse. Mas no estado, voltando aqui no estado de jejum, você tem um pouco de liberação de cortisol, e esse cortisol, junto com o glucagon, faz então o catabolismo de proteínas. Só que depois de 2 dias você para de secretar o cortisol, porque não é interessante o corpo utilizar proteína como substrato energético. Então ele usa apenas no primeiro momento. Depois de 2 dias sem se alimentar, o corpo para de utilizar as proteínas como substrato energético, justamente por causa da importância que as proteínas têm no nosso corpo, com outras funções, né? E você começa a utilizar, então, gordura. Então, você usa principalmente gordura como substrato energético. Mas como você não tem carboidrato, né? Você não tem piruvato, você também não vai ter o oxalacetato, você não vai ter o oxalacetato também, porque você não tem mais a degradação de aminoácido. Então, quando eu não tenho oxalacetato, esse acetil-CoA vindo da beta-oxidação, ele não vai para o ciclo de Krebs. Então, eu começo a ter um acúmulo de acetil-CoA dentro da célula, e isso estimula o fígado a sintetizar, então, os corpos cetônicos. Né? Você também tem, nessa lipólise, o uso do glicerol para a gliconeogênese, principalmente para o cérebro utilizar glicose como substrato energético, só que você acaba não produzindo muito, porque você tem 3 ácidos graxos para 1 glicerol. Então você acaba tendo muito mais corpos cetônicos do que glicose da gliconeogênese, né? Então, assim, esses corpos cetônicos, eles vão prevenir o uso da proteína como substrato energético, tá? Então, em teoria, uma pessoa obesa, ela pode sobreviver meses sem se alimentar, até 1 ano se a pessoa for muito obesa, porque os corpos cetônicos, eles acabam fornecendo essa energia que o corpo necessita, em teoria. Isso porque os corpos cetônicos acabam acidificando o sangue, e uma pequena variação do pH do sangue já dá uma série de problemas metabólicos, uma série de problemas no nosso corpo, o que acaba levando à morte. Tá? Então, em teoria,
você poderia ficar muito tempo sem se alimentar só com a gordura corporal, mas isso não acontece na prática justamente por causa dos corpos cetônicos que acabam acidificando o sangue. É? Bom, então vamos ver agora qual é a diferença do metabolismo que a gente tem quando a gente está no estado da fome e quando a gente está no estado de estresse. E estresse aqui é paciente acamado, paciente que sofreu cirurgia, paciente que está em sepse, está em infecção, né? Então tudo isso acaba gerando um estresse no organismo do corpo, no organismo daquele indivíduo. Então o metabolismo de obtenção de energia ele vai ser diferente quando você tem a fome, quanto você tem no estresse. Isso porque você tem diferença de hormônios circulando no corpo. No estado da fome, você praticamente não tem insulina, porque não está vindo alimento, você não está se alimentando, não está vindo carboidrato, proteínas no enterócito, então você não tem a liberação de insulina, você tem pouca insulina circulando. Isso gera um estímulo para diminuir o uso de proteínas para gliconeogênese. Lembra que é só no início do estado da fome que você usa proteína. Então, no estado da fome, praticamente não tem uso de proteína para obtenção de energia, justamente porque você não tem insulina para isso. Tá? Agora, no estresse, no estado de estresse, você tem cortisol, você tem o hormônio cortisol em abundância, né? E o excesso de cortisol no sangue, ele vai estimular a proteólise, mesmo você consumindo carboidrato normalmente. Tá? Então, esse excesso de cortisol, mesmo tendo uma alimentação rica em carboidrato, vai fazer o corpo fazer catabolismo proteico, o que não é interessante. O cortisol também é liberado quando você está estressado, de estresse mesmo. Né? Você tem uma prova para fazer, você tem algum problema particular, você está estressado, você também vai liberar cortisol. Então, você começa a ter degradação de proteína, que não é interessante. Né? Então, no estado de estresse, ele é caracterizado pelo hipermetabolismo. Você tem um metabolismo muito acelerado, você necessita de uma demanda energética. Lembra que no estresse, paciente que está acamado, esse paciente que sofreu uma cirurgia, ele precisa se recuperar. Então você tem um estado de hipercatabolismo. Você precisa de uma alta demanda de nutrientes, uma alta demanda de energia para repor aquelas células ou aqueles tecidos que foram lesionados, né, porque a pessoa está doente. Ou se a pessoa tem um estado de sepse, o sistema imunológico precisa trabalhar, precisa de energia para combater esse estado de sepse. Né? Então, esse estado de estresse, ele também é encontrado na sepse, no estado de infecção, estado de traumas, incluindo cirurgia, e também quando o paciente sofre queimaduras. Então, você tem um estado de hipermetabolismo. Então, se você tem um estado de hipermetabolismo, você tem muita liberação de cortisol. Então, você também, nessas condições, tem um hipercatabolismo proteico. Né? Então, esse aumento de cortisol estimula a proteólise, como eu já comentei. Esse aumento da gliconeogênese, né, do metabolismo, ele vem justamente por causa da necessidade da energia que você precisa ter para repor esses tecidos. Você também tem muita citosina circulando, e as citosinas também, como principalmente a IL-1 e a TNF-alfa, elas estimulam a proteólise, então estimulam o catabolismo proteico. Então, no estado aqui de infecção, sepse, né, você tem muita interleucina. No estado de estresse também você tem IL-1 e também TNF-alfa. Nesse estado de estresse também você vai ter uma condição de aumento da aldosterona e do hormônio antidiurético. Isso é para os rins reabsorverem mais a água, justamente para voltar o volume de sangue adequado. E isso é muito importante naqueles pacientes que sofreram cirurgia ou sofreram algum tipo de corte ou sofreram muita perda de sangue. Senão o corpo não quer perder mais essa água. Então o rim vai reabsorver para minimizar essa perda de água, para restabelecer essa circulação sanguínea. Então você tem um aumento de aldosterona e ADH também. Então os hormônios num período de estresse é diferente no hormônio no período de
fome, né? No período de estresse, você também tem o uso do tecido adiposo como energia, né? Mas aí você não tem formação de corpos cetônicos, né? Justamente porque você tem a insulina, você acaba tendo carboidrato, então você consegue ter piruvato, esse excesso de acetil-CoA também estimula a quantidade de oxaloacetato, então você faz o ciclo de Krebs girar. Então você não forma corpos cetônicos, você acaba produzindo energia através da cadeia de transporte de elétrons, né? Pelo ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Tá? Então essa diferença do metabolismo entre o estresse e a fome é justamente pelos hormônios, né? Então no estresse você tem insulina, você tem cortisol, e no estado da fome você acaba tendo mais o glucagon e menos insulina circulando. No estado de estresse, né, como ocorre uma maior proteólise, né, um aumento da proteólise, isso também é devido ao aumento da resposta imune. O sistema imunológico ele acaba trabalhando mais, né? Então, essas proteínas que são catabolizadas, elas acabam sendo utilizadas para fazer proteínas de resposta de fase aguda, né? Acaba sendo utilizada para fazer outras proteínas necessárias para o sistema imune poder trabalhar, fazer anticorpos, por exemplo, e no estado de estresse você tem um aumento do uso da glutamina. E a gente já viu na aula de proteína que a glutamina ela é muito importante para o sistema imune, né? Ela acaba proliferando as células do sistema imune. Então, o sistema imune utiliza muito a glutamina, né? Então, você que quer trabalhar com paciente hospitalizado, paciente acamado, paciente que está com estresse, tem que prestar bastante atenção na glutamina e até na suplementação da glutamina. Lembre também que o enterócito acaba utilizando a glutamina como substrato energético preferencial. E se você tem uma menor glutamina no enterócito, você acaba tendo uma atrofia desse enterócito. Essa atrofia faz a célula murchar, o que aumenta a translocação de bactéria, o que aumenta o estado de sepse. Então, essa bactéria vai para a corrente sanguínea, o que agrava o estado de sepse. Então, é importante a glutamina, tanto para o sistema imune, como também para suprir as necessidades do enterócito. Lembra também que a glutamina, ela faz parte ela dá origem à glutationa, né? A glutationa é aquela enzima de defesa antioxidante. Então, se você tem menos glutamina, você vai ter menos glutationa. Menos glutationa, você não tem tanto combate aos radicais livres. Muitas células do sistema imune acabam utilizando os radicais livres como forma de defesa. Então você tem menos proteção dessas células, o que vai ter uma maior morte das células do sistema imune, o que ela deixa de combater, por exemplo, um estado de sepse, né? Então a glutamina ela é bem importante. Então você que quer trabalhar com nutrição clínica, preste bastante atenção com a glutamina. Bom, acho que era mais ou menos isso, né? A questão da revisão dessa aula, né? Lembrando que é uma revisão, né? Os maiores detalhes, eles estão lá na sala de aula virtual, então estudem lá, espero que tenha ajudado. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de colocar lá no local indicado para dúvidas. Acho que por hoje é só, e então bons estudos para vocês.